Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pai, queremos te louvar dessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em Tua presença. Queremos te louvar, ó Deus, porque Tu és Deus poderoso, porque Tu és um Deus onipotente, porque Tu és um Deus onisciente, porque Tu és um Deus onipresente. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu para que nessa noite estivéssemos aqui te adorando e ouvindo a Tua palavra. Por isso eu te peço, Pai, traga a revelação da Tua palavra a cada coração, a cada vida, em nome de Jesus. E nos inunda, Senhor, nessa noite com Teu amor, com a Tua humildade, com simplicidade, Senhor. E coloca, Pai, um muralha de fogo ao nosso redor, para que o inimigo não tenha influência alguma sobre este lugar, mas que cada mente, ó Pai, que cada coração aqui seja aliançado com o Senhor, e seja cativa a Tua presença, para recebermos mais da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a Tua igreja, o Teu povo nessa noite, Pai, e te glorificar e te exaltar, em nome de Jesus. A igreja crê, diz? Amém. Glória a Deus. Poder sentar, amados. Amados, essa é a epístola de Tiago. É uma epístola maravilhosa. E quando me deparei para estudar essa epístola, essa carta de Tiago, eu li todo o livro uma vez, li a segunda vez toda, fiz um estudo profundo. E o meu desejo era trazer uma palavra sobre todo o livro de Tiago. Mas é tanto ensinamento, é tanta bênção, que era impossível que em 40, 50 minutos a gente falasse sobre toda essa carta de Tiago. Então nós vamos nos ater ao capítulo 1 desse livro tão maravilhoso, escrito pelo Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, filho de José, filho de Maria, irmão de Jesus, escreveu essa carta. Não foi o apóstolo,
E até a crucificação de Jesus, ele não cria em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas quando Jesus ele é crucificado e ressuscita, ele aparece ao seu irmão. E a partir daquele dia, Tiago passa a crer em Jesus como Filho de Deus. E ele crê tanto, ele se volta tanto para Jesus, que ele passa a ser o pastor da igreja de Jerusalém. E ele passa a pastorear toda a igreja de Jerusalém. Só que começa uma perseguição à igreja. E Herodes se levanta contra os cristãos. E a partir do primeiro cristão que é morto, Estevão, toda a igreja começa a ser perseguida, os cristãos começam a ser mortos. E eles começam a se espalhar pela face da terra. Então Tiago, como pastor desses irmãos, ele escreve essa carta aos irmãos dispersos, aos irmãos que tinham se espalhado, fugido da perseguição. E ele traz um poder, uma sabedoria, um enriquecimento tremendo, nesses apenas 5 capítulos. Aqui ele traz um ensinamento grandioso sobre a fé. E o grande ensinamento que a gente pode ver nessa epístola de Tiago é que o cristão deve ser sábio. E quando ele é sábio, ele vive pela fé revelada através da sua santidade pessoal. Não pela vista, não pela vida dos outros, mas pela sua própria santidade. Ele vive por essa fé. Ele mostra nessa epístola que, apesar das dificuldades e das provações, isso é transformado em bênção. Isso gera uma fé que gera cura, uma fé que gera dependência de Deus, uma fé que gera sabedoria, tudo advindo desses momentos de provações e tribulações. E ele mostra também que mesmo passando por esses momentos, Deus, ele é fiel para te dar o escape, para te dar a força, para te dar a saída desses momentos. É isso que ele revela através desses livros, dessa carta. E ele nos ensina que viver pela fé é um princípio de sabedoria, é um princípio de dependência de Deus. Entre o versículo 2 e o versículo 4, ele mostra que qual que é o resultado das provações. Eu poderia perguntar para a igreja nessa noite: alguém aqui está passando por provações? Ou é só eu? Tem mais uns 5 ou 6. Tem alguém passando por provação nessa igreja? Eu imaginei que não era apenas eu, mas que boa parte da igreja estava passando por provações. Então eu posso ouvir um glória a Deus? Olha que benção. Aí esse pastor ficou doido, dando glória a Deus por causa de provação. Mas é isso que está escrito aqui. Olha que coisa tremenda. Quando ele escreve aqui, ó, o vento soprou. Por motivo de toda alegria, o passares por várias provações. Sabe por que é motivo de alegria quando a gente passa por provação? Porque aqui no versículo 3 diz assim: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amados, quando nós passamos por provações, nós aumentamos a nossa dependência de Deus. Nós aumentamos a nossa fé em Deus. É gerada em nós uma fé genuína, uma fé verdadeira, que é crer que Deus é o único ser todo-poderoso para te livrar dessa provação, para te dar a vitória, para te dar a bênção. Você quer ver um exemplo? Aqueles que não levantaram a mão, que estão bem, que está tudo tranquilo, a conta está no azul, o casamento está uma bênção, está tudo em paz na vida dele, ele conseguiu o carro que ele queria, ele aqui adquiriu vários bens, ele está numa boa. Se eu perguntar para esse irmão, como está a sua vida de oração? Provavelmente está bem pouquinha, porque está tudo bem. Então ele não gasta tempo em oração. Se eu perguntar para ele: amado, você tem levantado pelas madrugadas para orar, para buscar o Senhor? Provavelmente não. Você tem estudado a palavra? Provavelmente não. Mas para aqueles que levantaram a mão que nessa noite está passando provação, eu tenho certeza que estão buscando a Deus em oração. É verdade ou não é? Dependência de Deus. Provação é bênção. A provação te faz buscar aquele único ser que é poderoso para te livrar desse mal, para te dar a vitória, para trazer a restauração no seu casamento, para trazer a cura na sua família, para te prosperar e fazer sua conta ficar no azul,
para trazer paz no seu matrimônio, no seu trabalho. E é isso que Tiago, que o Espírito Santo de Deus revela através da vida de Tiago, quando ele escreve essa palavra. Olha, fica alegre quando você passar por tribulação, porque essa tribulação vai gerar perseverança no seu coração. Ela vai trabalhar a sua fé genuína. Você vai passar a crer mais em Deus. Você vai passar a crer mais no agir de Deus na sua vida. Você vai depender somente dEle, porque você sabe que só Ele pode te livrar disso. Amém? E é isso que Deus faz conosco. E essas provações, amados, nos levam a orar mais, nos levam a estudar mais a palavra, nos levam a sermos mais humildes, como nós vamos ver aqui para frente, nos próximos versículos. Então glorifica a Deus por suas provações, porque elas são bênção. Transforme ela em bênção na sua vida. Transforme essa provação em perseverança. Essa perseverança você transforma ela em fé, e fé em Deus. A partir do versículo 5 até o versículo 8, Tiago aborda aqui sobre a sabedoria. Mas para nós entendermos sabedoria, a gente tem que saber o que é sabedoria. De onde vem a sabedoria? Quem pode te dar a sabedoria? Como buscar a sabedoria? Quem quer ser sábio? Amém, eu quero ser sábio. E eu te pergunto, amado, quando eu falo para você sabedoria, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? De repente, alguns podem pensar num senhor de cabelo grisalho, barba branca, sabedoria. De repente um homem com o terno do ano, todo arrumadinho, esse homem deve ser sábio. Ou algum homem que tem um anel do dedo de formatura, ele é mestre, doutor, esse deve ser sábio. Ou um professor universitário. Mas eu quero te falar nessa noite que isso não é sabedoria. Como assim, pastor? Isso não é sabedoria? Não, isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Talvez ele tenha conhecimento, mas isso não é sabedoria. Porque a sabedoria só tem uma fonte: Deus. Só Deus, ele é fonte da sabedoria. E sabedoria é você ser dependente do Espírito Santo de Deus. Isso é ser sábio. O sábio, ele é dependente do Espírito Santo. Ele pode não ter um status, ele pode não ter uma formatura, ele pode não ter um grau maior, mas ele é dependente de Deus. Isso torna sábio, porque tudo que ele fizer, ele vai consultar a Deus. Tudo que ele fizer, ele quer saber qual que é a vontade de Deus na vida dele. Ele quer saber qual que é a vontade de Deus no negócio dele. Ele quer saber qual que é a vontade de Deus na família dele, no casamento dele. Então ele passa a ser dependente de Deus. Isso é sabedoria. E a palavra de Deus diz que a sabedoria, toda a sabedoria, ela vem do alto. Ela vem de Deus. Ela vem apenas de Deus. E a palavra te revela como é simples você ser um homem e uma mulher sábia. A palavra de Deus diz: peça a Deus, que Ele dá liberalmente, mas peça com fé. É o que está escrito no versículo 5. Ele a dá a todos livremente, de boa vontade. Mas a partir do versículo 7 ele fala: mas peça sabedoria com fé. Porque o homem de ânimo dobre, duvidoso e inconstante, Deus não ouve. A palavra, ela compara o homem de ânimo dobre, o homem inconstante, o homem que não crê, como um homem bêbado, que ele não sabe para onde vai, ele não tem direção no seu caminho, ele cambaleia para um lado, ele dá 2 passos para a direita, dá 2 passos para a esquerda, ele não tem direção, ele é inconstante. Mas a palavra de Deus diz que quando você crê, você pede a sabedoria e Ele te dá. Ele é um Deus fiel. Ele quer que você seja um homem ou mulher sábia. Ele quer que você seja um homem ou mulher que dependa dEle, que dependa de Deus, que coloque toda a sua dependência e direção no Espírito Santo, que a sua vida seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que ele traz aqui, quando ele fala: pedir com fé, em nada duvidando. E você pode ter certeza, meu amado, que Deus ele vai ter prazer em te dar sabedoria, em fazer de você um homem ou mulher sábia. Amém? A partir do versículo 9 até o versículo 11, ele começa a mostrar aqui, nessa epístola, que tudo na vida é transitório, é passageiro. No versículo 11 ele diz: porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai.
Nós vemos muitas pessoas se orgulhando naquilo que possuem, naquilo que são, naquilo que têm. Mas a palavra aqui traz um orgulho diferente. A palavra de Deus diz: orgulhe-se na sua sabedoria, na sua humildade. Quantas vezes nós depositamos a nossa confiança, às vezes num título que nós temos, ou num cargo, numa empresa que nós conseguimos, ou num emprego melhor que nós temos, num bom salário. Alguns depositam a sua fé, o seu orgulho, na sua conta salarial que está super azul, ou na sua super saúde, porque ele não fica enfermo. E ele deposita o seu orgulho nesse tipo de coisa, no status profissional, no título acadêmico. Só que a palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão tem que depositar o seu orgulho na humildade. Sabe por quê? Porque essa mesma palavra, lá em Ezequiel, no capítulo 21, no versículo 26, ela diz o seguinte, que Deus, Ele exalta o humilde, mas Ele humilha o soberbo. Aquele que coloca a sua confiança, a sua fé nas coisas desse mundo, a palavra de Deus é clara em dizer que Deus humilha essa pessoa. Mas aquele que é humilde em seu coração, Deus tem prazer de exaltar essa pessoa. Quando a pessoa passa a deixar de olhar para si mesmo e começa a valorizar o próximo, ele começa a valorizar a pessoa que está do seu lado, ele começa a olhar as qualidades do seu irmão e não os defeitos. Isso é reflexo de humildade. E quando nós nos orgulhamos disso, nós temos humildade. A palavra de Deus diz que Deus, o nosso Deus, é que vai te exaltar. O nosso Deus é que vai te levantar. E aí é Ele que vai fazer com que você ande por caminhos mais altos, por caminhos melhores. Ele vai trazer exaltação sobre a sua vida. Portanto, amado, seja humilde. É isso que essa palavra aqui traz. Entre o versículo 9 e o versículo 11. Que tudo nessa vida é passageiro. A nossa vida ela é passageira. Nossos dias, amados, são tão poucos. Se eu perguntar aqui ao mais idoso dos nossos jovens, porque a Comunidade Batista da Paz considera jovem aquele que tem entre 10 e 100 anos. Menos de 10 é criança, né? E aí começa a nossa juventude, vai até os 100. A partir dos 100 anos é uma pessoa mais madura aqui. Mas se eu perguntar ao mais idoso dos nossos jovens, perguntar para ele, olha para trás. Conte os seus dias. Lembra quando você era criança? Passou rápido? Quando você jogava bola no campinho de terra? Passou rápido, pastor Davi? Passa rápido demais, amado. Passa muito rápido. A nossa vida ela é passageira, amados. E a gente não vê a nossa vida passar. Os nossos afazeres, os nossos trabalhos, as nossas obrigações não permitem que a gente veja como o tempo está passando rápido. E às vezes a gente se orgulha de tanta coisa, enquanto deveríamos nos orgulhar da humildade que vem de Deus. E aí é Ele quem vai te exaltar. A partir do versículo 12 até o versículo 15, a palavra nos traz um ensinamento sobre o pecado, sobre a origem do pecado. E quando eu estava meditando nesses textos, amado, eu fiquei impressionado. Porque na verdade o pecado, ele vem do diabo, amém? Não é verdade? Mentira. Vem não. Eu achava assim, às vezes é Deus que traz uma tentação para a vida da pessoa. Pode? Deus pode tentar alguém? Não. A mesma palavra de Deus diz que Ele não tenta ninguém porque Ele não pode ser tentado. Então é o diabo que tenta. É o diabo que levanta a tentação. É o diabo que coloca o pecado na minha vida. E aí a gente culpa o diabo, culpa o diabo, culpa o diabo. Só que a palavra de Deus diz que o pecado, ele origina no seu coração. O pecado que você pratica, ele sai de dentro de você. Da sua cobiça. E aí eu fiquei assustado quando eu vi isso. Olha só, no versículo 12. Não. No versículo 14 e 15, olha. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou a cobiça concedido, ela dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado, ele gera morte. O pecado na nossa vida, ele é assim.
Não é o diabo que fica colocando pecado em você. Para de culpar o diabo. Comece a culpar a si mesmo. O pecado ele começa pela cobiça do nosso próprio coração. São os maus desejos do nosso coração. É o nosso coração que deseja o vício. É o nosso coração que cobiça o poder. É o nosso coração que cobiça riqueza. É o nosso coração que cobiça a mulher do próximo. É o nosso coração que cobiça, que tem o desejo mau. E a palavra de Deus diz, é bem clara em dizer que quando você cobiça no seu coração, quando você tem esse desejo mau, esse desejo mau vai gerar o pecado. E o pecado, quando ele é consumado, ele gera a sua morte. Você morre espiritualmente. Você morre espiritualmente no momento que você peca. E se você viver nessa prática e não se arrepender, você vai morrer eternamente. É isso que a palavra de Deus nos diz. E essa mesma palavra diz que essa cobiça nos seduz, olha. Quando essa o atrai e seduz. É assim que o seu coração faz com você. É assim que a cobiça faz com a sua vida. Ela te atrai e te seduz. Como por exemplo um caçador como vai matar a sua presa. Ele entra dentro da caverna para lutar com o urso. Ele é doido. Talvez boi entraria. Forte, grande. Mas outro aqui não teria coragem. Ele atrai essa presa para fora. Por quê? Porque quando ele atrai a presa de dentro do esconderijo, ela fica susceptível ao caçador. Ela fica na vista do caçador. Ela perde toda a sua defesa. E ele vai lá e mata. É assim que a prostituta faz quando ela fica na beira do caminho. Eu passo muito ali no trevo. E toda vez que eu passo a noite voltando do trabalho, tem algumas mulheres, algumas moças que ficam ali à beira do caminho, com a roupinha bem curta pedindo carona. E o que ela está fazendo ali? Ela está atraindo e seduzindo os passageiros, os viajantes, que passam por aquele caminho. E se determinada pessoa tiver a cobiça dentro do seu coração, ele é seduzido naquele momento. E ele é levado ao pecado. Até aquele momento, quando ele vê, ele não pecou. Mas aí ele para o carro. Ele começa a trabalhar a cobiça do seu coração. E começa a colocar em prática. E aí ele para o carro e entra. E até então não pecou. Mas aí ele para no motel, se ele tiver dinheiro. Se não tiver, vai no mato mesmo. E aí ele vai para o mato. E aí ele pratica o pecado. Morreu. Acabou. Sua vida espiritual acabou de morrer. Porque a cobiça do seu coração gerou o pecado. E o pecado consumado gera a morte. É isso que acontece com cada um de nós, amado. E essa mesma palavra de Deus, essa mesma palavra diz que quando você resiste à cobiça do seu coração, resiste o mal do seu coração, Deus te dá a coroa da vitória. É o que diz no versículo 12, olha só. Depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Quando o Tiago fala de coroa, ele está mostrando um exemplo do que era vivido nos seus dias. Porque nessa época os gregos já tinham seus jogos. E toda vez que um atleta ganhava o jogo, ele recebia uma coroa. Não é como hoje, ganha medalha e tal, canta o hino, não, mas ele recebia a sua coroa. Então a coroa mostrava que ele foi vencedor. E a palavra de Deus diz que aquele que resiste à cobiça do seu coração, o desejo mal do seu coração, Deus vai te dar a coroa da vida. Deus vai te dar a coroa da vida eterna. Essa é a nossa coroa. A vida eterna com Deus. Então, amados, resista ao mal do seu coração. Diga não. Toda vez que levantar uma cobiça no seu coração, você vai dizer não. Por quê? Porque você quer obedecer a Deus. Você vai dizer não porque você quer ser íntimo de Deus. Intimidade. Esse é o ano de buscar intimidade. Então toda vez que o seu coração desejar algo mal, desejar falar de alguém, cobiçar alguma coisa, você fala, não. Por quê? Porque eu quero agradar ao meu Deus. E esse mesmo Deus vai te dar a coroa da vida. Esse mesmo Deus vai te coroar no último dia. A partir do verso 16 até o versículo 18,
ele aborda o contrário. Ele falou sobre a origem do pecado, e agora ele fala sobre a origem do bem. No versículo 17 ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, de Deus, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Olha que tremendo. A origem de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é agradável, é Deus. Deus, Ele é a fonte de tudo que é bom na sua vida. E essa mesma palavra diz que não existe mudança em Deus. Deus, Ele é o mesmo. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou o livramento do povo do Egito, libertou das mãos de Faraó, é o mesmo Deus que te liberta hoje. O mesmo Deus que curava no passado e levantava paralíticos, é o mesmo Deus que te cura hoje. O mesmo Deus que salvou no passado, é o Deus que te salva hoje. Esse é o nosso Deus. E é isso que Ele quer fazer, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, vem dEle. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da libertação. Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte da salvação. E amados, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo tantos milagres sendo operados, tanta libertação sendo operada. E essa mesma palavra me diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso eu creio que Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Ele quer transformar a sua família. Ele quer transformar o seu casamento, os seus filhos. Ele quer transformar a sua história. Basta apenas uma coisa: que você tenha fé. Que você crê que tudo vem dEle, busque nele, que é a fonte da sua vida, que é a fonte da sua libertação, da sua restauração, da sua cura. É Ele que pode te transformar. E Ele traz isso a partir desse versículo, do versículo 17 até o versículo 18. Ele nos traz esse ensinamento, que Ele quer fazer isso hoje na sua vida. E no versículo 18 ele traz uma revelação tremenda. Quando eu comecei a estudar esse versículo, eu vou ler. Que versículo maravilhoso. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Amado, você acha que é à toa que você está aqui nessa noite? Esse versículo diz que Ele te escolheu para você estar aqui nessa noite. Talvez a sua carne queria estar lá fora, de repente saindo com seus amigos, comendo fora, ou assistindo um filme, uma série. Você poderia estar em tantos lugares, poderia estar pegando uma sauna no clube, mas você está na igreja. E você acha que esse desejo saiu do seu coração, e você sair da sua casa e estar aqui, né? Não, foi Deus que te escolheu. Ele te escolheu para você estar aqui nessa noite, adorando o nome dEle e ouvindo essa palavra. Olha só, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. É Ele que gerou vida em você, como foi cantado aqui no último cântico, né? Que é Ele que gera a vida. E quando o irmão José estava ministrando aqui, eu falei assim: gente, tem tudo a ver com a palavra, porque a vida quem gera é Deus. Foi Ele que gerou através da palavra da verdade a vida no seu coração. E quando você passa a ter vida no seu coração, você passa a ter o desejo de adorar a Deus. Você passa a ter o desejo de estar na casa do Senhor. Você passa a ter desejo de ouvir a palavra, de adorar o seu nome. Então sinta-se alegre com isso. Sinta-se um privilegiado, porque Ele te escolheu para estar aqui. Talvez se você estivesse no mundo, talvez você já estaria morto hoje. Mas Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele gerou vida no seu coração para você estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. E a partir desse momento, quando Ele gera vida no nosso coração, a partir do versículo 19 até o versículo 27, a gente leu até o 22, mas até o versículo 27, até o final do capítulo, Ele traz a prática da palavra de Deus. Ele nos traz um ensinamento de como manter essa sabedoria que nós buscamos nele.
Como devemos praticar a nossa vida com Deus, como devemos praticar a nossa vida com o próximo. E já no versículo 19 ele diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Olha que coisa tremenda, olha que ensinamento. Que ensinamento maravilhoso. Ele nos mostra, Deus nos mostra que o principal passo para você ter uma vida abençoada é você lembrar que você tem 2 ouvidos para ouvir e 1 boca para falar. Portanto, fale menos e ouça mais. Amém? Tem um velho ditado que diz o seguinte: fale mais de Deus, fale pouco de você, e não fala nada do seu irmão. Amém? Essa semana eu estava conversando com minha esposa, Rafaela. Eu estava falando com ela, como é fácil sentar e falar dos outros. Como é fácil. Fulano age assim, fulano faz isso errado, fulano, e eu? Porque você acha que você não tem erro? Você acha que você não peca? Amado, sabe qual que é a sua diferença do homem que está lá fora? Num botequim agora bebendo, sabe qual que é a sua diferença? A diferença sua e dele, como ser humano, como pessoa? Nenhuma. 0. Porque você também peca. Portanto, você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. E quando eu paro para pensar nisso, eu entendo que eu não posso falar do meu próximo. Eu não posso falar do meu irmão. Quando você sentir desejo no seu coração de falar de alguém, sabe de quem você vai falar? Fale de você. Comece a mostrar os seus erros. Comece a apontar os seus erros. Aí você vai ver quantos erros você tem. E você vai querer melhorar. Você vai querer crescer, você vai querer se aperfeiçoar e abandonar esses erros. Portanto, amado, não fale do seu próximo. Não gaste tempo da sua vida falando de ninguém. Fale de você e fale principalmente de Deus. É isso que ele nos ensina aqui no versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, a todo tempo pronto para ouvir, porém tardio para falar. Evite falar. No versículo 21 ele diz assim, despojando-os de toda impureza e acúmulo de maldade. Lembra quando a gente entendeu aqui hoje que a cobiça parte do seu coração? Quando essa cobiça ela vai achando lugar, ela vai se acumulando dentro do seu coração. Essa maldade vai se acumulando dentro de você, até o momento que você estoura. E aí às vezes você explode numa discussão. E às vezes você está lá com sua esposa, com seu marido, você começa a discutir, e você quer ganhar essa discussão. Aí você fala mais alto, você começa a gritar. Quando isso acontece, amados, nada mais é que o acúmulo de maldade dentro de você está tão grande, que você quer jogar isso para fora. Aí você começa a ofender as pessoas. É maldade demais dentro do seu coração. Em vez de você dizer não, a maldade, você vai acumulando essa maldade. E chega um ponto que você estoura. E aí você quer brigar, você quer ofender, você quer ganhar uma discussão. Para quê? Você vai ganhar o que com isso? A palavra de Deus diz que nós temos que nos orgulhar na humildade. Então se começou alguma discussão, amado, deixa para lá. Saiu do nível de conversa, não é para nós. E quanto mais você dizer não à sua cobiça, você vai ver que você vai estourar muito menos. Você não vai ficar nervoso, você não vai ficar estressado. Nada vai começar a te ofender. Sabe por quê? Porque não existe acúmulo de maldade dentro do seu coração. É o que diz aqui no versículo 21. Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Com isso a gente não vai explodir no nosso temperamento. No versículo 22 ele diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso aqui é tremendo. Porque não basta apenas você sair da sua casa, você vir para a igreja, sentar na igreja e ouvir a palavra. Você tem que praticar essa palavra. Não basta você entender que o pecado origina dentro do seu coração, na maldade do seu coração, se você não renunciar à maldade do seu coração.
Se você dizer não quando a cobiça vier. Se você não praticar, não adianta de nada. Não adianta você saber que é de Deus que vem a sabedoria se você não pede a Deus. Ou se você não pede com fé. Porque você não vai receber. Você tem que praticar essa palavra. Não adianta você saber que Deus ele exalta o humilde e abate o soberbo, se no seu coração você continua sendo soberbo, prepotente, achando que você é alguma coisa, achando que você é alguém. Deus ele vai continuar te humilhando. Não adianta você saber que no momento de provação você tem que glorificar a Deus e ficar feliz. Se você no momento de provação você começa a murmurar e culpar a Deus pelo que está acontecendo na sua vida. Ao contrário que você deveria falar assim, olha, agora eu vou depender mais de Deus. Em vez de falar assim, Deus que colocou isso na minha vida. Não, glorifique a Deus e fala assim, Senhor, me ajude. Porque sem o Senhor eu não posso continuar. Sem a tua ajuda eu não vou chegar a lugar algum. Isso é dependência de Deus, amado. E quando você depende de Deus, aí sim Ele começa a te exaltar. Porque existe humildade no seu coração. Agora se eu ouvir isso e aprendi isso e não colocar isso em prática, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então temos que ser ouvintes dessa palavra, amado. E colocá-la em prática em nossa vida a cada momento. Não adianta nada você ter ouvido hoje que você tem que falar pouco e ouvir mais. Se você sai lá fora, já começa a falar do irmão. Misericórdia. E o tal do espírito de fofoca, ele é terrível. Às vezes, amado, uma palavra mata mais. Mata mais do que um tiro. Antes de você ter dado um tiro na pessoa, do que você falar mal da vida dela. Não é verdade? A língua ela é terrível. Vai dar para a gente estudar sobre a língua, porque a língua está lá no capítulo 5. A gente vai ficar no capítulo 1 por enquanto. Mas a língua ela é terrível. Então coloque isso em prática na sua vida. Quando você pensar em falar de alguém, você não, eu lembro. Eu lembro que eu ouvi que eu tenho que falar nada dos outros. Pouco de mim e muito de Deus. Então eu não vou falar mal da pessoa. Deus abençoe. Mas fulano, Deus abençoe fulano. Deus fortaleça fulano. Que Deus inunde a vida do fulano em nome de Jesus. Não basta apenas eu saber que Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como a palavra de Deus nos diz aqui em Hebreus no capítulo 3, versículo 8. Saber disso, ter certeza disso. Se eu não tomo posse na minha vida que Ele quer me libertar, que Ele quer me curar, que Ele quer me salvar, e eu não vivo isso na minha vida, o que adianta, amados? Coloque isso em prática. Saiba que Deus, Ele é o mesmo. Se Ele libertou no passado, Ele quer libertar hoje também. Se Ele curou no passado, Ele quer curar hoje também. É isso que essa palavra, esse epístolo de Tiago nos traz. E o que eu achei mais interessante é que Tiago escreve essa carta aos perseguidos. Aqueles que fugiram de Herodes. Aos cristãos. E hoje não existe povo mais perseguido no dia de hoje do que o cristão. É verdade ou não é? Perseguem a nossa fé, perseguem a palavra de Deus, perseguem aquilo que você acredita, aquilo que você tem certeza que é verdade, questionam o seu Deus, questionam a sua vida de santidade, questionam o seu dizer não à cobiça do seu coração. Nós não somos perseguidos com armas como em alguns países, mas nós somos perseguidos pela mídia, pela moral. Nós somos perseguidos o tempo todo. Onde nós estamos, onde nós passamos, nós somos criticados. Então nunca esse texto esteve tão vivo como nos dias de hoje. Quando o Espírito Santo de Deus inspira Tiago a escrever essa epístola, ele é inspirado a escrever essa epístola para você. Ele é inspirado a escrever essa epístola para mim. Porque estamos vivendo os últimos dias em que a perseguição àqueles que creem na palavra, aqueles que creem em Jesus, tenderá a se aumentar cada vez mais. Mas essa mesma palavra de Deus, essa mesma palavra diz que quanto mais provação eu tiver, quanto mais perseguição eu tiver, mais alegre eu vou ficar, porque mais fé será gerada na minha vida. Em nome de Jesus.
mais fé genuína eu terei na minha vida. Mais eu vou crer em Deus. Mais eu vou depender de Deus. É por isso, amados, que aqueles que sofreram perseguição, eles não negavam a Cristo de forma alguma. Podia matar os filhos, matar a esposa, torturar, que eles não negavam a Cristo. Sabe por quê? Porque eles tinham a fé genuína. E agora uma lição para casa que eu te faço é: pense em você. E se o inimigo levantar a perseguição contra a sua casa, contra a sua família? E se o inimigo levantar perseguição contra a sua vida? Você negaria Cristo? Você abandonaria essa fé genuína? Se não, é porque você passou por provações e a sua fé permaneceu. E se ela permaneceu, amados, essa fé genuína, ela não morre. Amém? Glória a Deus. Se eu pudesse resumir esse capítulo 1 de Tiago, eu resumiria assim: Deus te elegeu não para que você satisfaça suas cobiças, e sim para que você busque com humildade a sabedoria, e que mesmo passando por provações, sua fé persevere e se encontre totalmente dependente dele. Amém? Deus, amado, nos escolheu não para a gente ficar satisfazendo a maldade do nosso coração, mas para que a gente possa buscar em humildade a sabedoria, passando por todas essas provações, para que a nossa perseverança, a nossa fé, ela cresça cada dia mais, e a cada dia você dependa mais de Deus e menos de você, em nome de Jesus. Glória a Deus.